Olá, amados, a paz do Senhor. Estamos aqui em mais um dia da nossa escola bíblica e eu tenho certeza que Deus vai falar com cada um de nós nesse dia, nesse período onde nós temos estudado o livro de Ruth e muitas coisas nós temos aprendido, através dessa palavra. E hoje nós vamos dar então continuidade, a esse estudo. Então, convido você a pegar a sua Bíblia, aqueles que têm a revista, pegarem a revista para que a gente possa, então, estar dando continuidade, então, ao nosso estudo. Então, vamos estar orando, pedindo a direção de Deus para essa aula. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai trabalhar nos nossos corações através dessa palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, santo e poderoso é o teu nome, Paizinho. Nós queremos te agradecer, Pai, por este dia, te agradecer pela tua palavra, Senhor, te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem separado este tempo, Deus, para que possamos, Senhor, sermos ministrados, Senhor, pela tua palavra. Teu Espírito Santo tenha liberdade, Teu Espírito Santo conduza, Senhor, esta lição, Pai, e que nós possamos sair, Senhor, desta ministração, Senhor, com o nosso coração renovado, transformado, liberto, limpo, Senhor, diante da Tua presença, Pai. Nos conduza, Senhor, nesta aula, Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, amados, na nossa última aula, nós falamos, em meio às crises sempre surge uma esperança. Então, nós estivemos falando, da crise da família de Elimeleque, que então ali, teve aí a morte do chefe da família, Elimeleque, e depois a morte dos seus 2 filhos, e Noemi, sua esposa, então ela fica ali com as suas 2 noras, Orfa e Ruth, sem direção, sem esperança. Mas a lição de hoje, ela nos diz que em meio às crises, nós descobrimos quem realmente está do nosso lado. Então, nós vamos observar que Noemi, ela tem então uma estratégia, E a estratégia de Noemi era voltar então, para sua terra natal, que era Belém de Judá, junto com as suas 2 noras, para que então lá elas conseguissem de alguma maneira, encontrar refúgio, abrigo, e ajuda, porque elas estavam sozinhas, naquela terra estrangeira, e as suas 2 noras eram mulheres moabitas. E então ela parte para Belém, para poder conseguir essa ajuda. Só que quando chega no meio do caminho, Noemi, ela desiste da ideia e ela então diz para que as suas 2 noras voltem então para suas famílias, lá, famílias que habitavam na terra de Moabe. Então ela diz para elas 2 voltarem, porque ela não tinha mais o que fazer, ela não tinha mais o que oferecer para aquelas 2 meninas, E aí nós vamos observar que foi dada a essas 2 meninas o direito de escolha. Mas o que nós vamos observar é que uma voltou então para sua família em Moabe e a outra resolveu seguir Noemi. E elas dão uma declaração fantástica. Então, nós vamos observar que elas estão a caminho, de Belém. E aí, no meio desse caminho, Noemi, então, diz para elas assim, lá no versículo 11 do capítulo 1, Noemi diz assim: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Noemi, ela estava provavelmente citando aqui a lei do levirato, que era casar com os irmãos, mas ela já era uma mulher idosa, ela não tinha mais como se casar, como ter filhos, então ela não tinha mais o que fazer com essas meninas, E ela diz, voltem, ela vai lá e vai dizendo isso o tempo todo, voltem para suas famílias, E eu não tenho mais o que fazer por vocês, E aí nós vamos observar que em algum momento, ali, ela muito triste, ela então chora em voz alta, e aí
Orfa, ela com um beijo se despede da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Ruth, ela fez uma escolha que era de continuar seguindo Noemi até Belém. E aí Noemi, ela diz assim para Ruth: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Tu volta após a tua cunhada. Então, Noemi, ela nos mostra aqui nessa passagem que Orfa ainda não havia se convertido ao nosso Deus, né? Ao Deus de Israel. Ela diz, ela voltou lá para o seu povo e para os seus deuses, né? E aí Noemi diz para Ruth, volta você também. E aí Ruth, ela dá uma declaração assim fantástica, né? Ruth, ela diz assim: não me enche para que te deixe e me obrigue a não te seguir, porque aonde quer que tu fores, eu irei, e aonde quer que tu pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Isso demonstra para nós, né, essa declaração de compromisso de fé que Ruth ela faz ali com Noemi, né, falando para Noemi, nos mostra que sim, Ruth ela havia se convertido ao Deus de Israel. E Ruth ela não queria voltar para sua terra onde havia adoração a outros deuses. Mas ela diz assim: aonde quer que tu morreres, ali eu também morrerei e ali eu serei sepultada. Que declaração de amor enorme, brilhante, linda que Ruth faz ali para sua sogra Noemi. Então nós vamos observar que Noemi, quando ela manda, né, as suas duas noras voltar, é porque Noemi sabia, né, que o regresso e a permanência ali na sua terra natal não seria fácil para ela, né, que era uma israelita. Imagina para suas duas noras que eram estrangeiras, eram mulheres moabitas, né? E aí nós vamos observar que Noemi, ela fala para essas meninas voltarem e Orfa, muito comovida, né? Ela dá um beijo na sua sogra e volta, mas Ruth não. Ruth faz essa declaração que nós acabamos de ler. Então, a palavra que o Senhor quer falar com nós, né, com cada um de nós nessa noite, é que em meio às crises, Deus nos presenteia com amizades maravilhosas. E aí, Ruth, a própria palavra vai dizer mais à frente que Ruth era melhor para Noemi do que 7 filhos. Ou seja, Ruth era uma bênção na vida de Noemi. Ela era uma nora abençoada. E nós também, né, como mulheres, precisamos ser noras abençoadas para as nossas sogras, né? E eu tenho certeza que nós vamos aprender, né, todos os dias a nos relacionarmos, a criarmos essa parceria, né, com as nossas sogras, né? Eu, quando também for sogra, quero criar essa parceria com a minha nora, porque essa relação é saudável e é de Deus. Então nós vamos ver que Ruth, ela tinha esse amor grandioso, né, pela vida de Noemi. E aí nós vamos observar que o Senhor, ele usa às vezes períodos difíceis, né, períodos de crise, períodos tenebrosos, né, para promover encontros totalmente incomuns, para fortalecer amizades, né? E aí nós vamos observar que essa amizade, né, entre Noemi e Ruth, ela passou por pelo menos 2 processos, né? O primeiro processo foi o tempo, né? Ruth e Noemi, elas já estavam juntas há pelo menos 10 anos, né? Isso é bastante coisa. E nós vamos observar que também as crises, as amizades que a Bíblia cita, foram citadas, né? Foram consolidadas, perdão, exatamente ali no calor das crises. Então nós podemos citar, por exemplo, a amizade de Davi e Jonatas. Está lá em 1 Samuel, capítulo 20, versículo 17. Um momento de crise, né, onde Davi estava sendo perseguido e Jonatas, então, ele
filho de Saul, ele cria um laço de amizade ali com Davi muito grande. No meio daquela crise, aquela amizade foi consolidada. Vemos também Daniel e seus companheiros, né, no período babilônico, e aí nós vamos ver ali Daniel sendo lançado ali na cova dos leões, né? E aí nós vamos observar também que seus amigos, né, Sadraque, Mesaque e Abidnego, também passando por situações difíceis, passando por situações adversas, onde eles foram colocados à prova, né? Ali no período, né, dos manjares dos reis, do rei, em que eles preferiram, né, se alimentar de outro tipo de alimento, que eram os legumes. Então, a gente viu essa amizade sendo consolidada ali naquele momento, né, de crise que estava sendo instaurada ali no meio de Daniel e seus amigos. E vemos também a amizade entre Jesus e os seus discípulos, né? Nós vamos observar também que ali, nos momentos de crise, de perseguição, né, nos momentos de afronta e principalmente no momento da crucificação, né, ali estava João ali junto com Jesus, e nós vamos observar essas amizades sendo também consolidadas durante todo esse período de dificuldade, né, que Jesus passou ali junto com os seus discípulos. E aí a pergunta que nós temos hoje é: quem são os seus amigos, né? Há quanto tempo vocês se conhecem e quais foram as adversidades que vocês já atravessaram juntos? É muito importante nós termos amigos, é muito importante a gente desenvolver esses relacionamentos com pessoas que nos momentos de crise nos levantam, nos apoiam, nos ajudam, né? Estão ali para nos ouvir. Como é importante a gente desenvolver, né, essas amizades. Noemi e Ruth é um belo exemplo, né, de que não importa, né, o que aconteça, a amizade e a cumplicidade é sempre regada por um amor profundo. Noemi e Ruth nos ensina isso, né? E esse amor, ele é o elemento fundamental para a superação de traumas e cicatrizes das feridas. Então, esse relacionamento, essa comunhão, é essa amizade, né, que vai fazer com que um ajude o outro, que um sustente o outro, que um ore pelo outro, né? São nesses momentos de crise, né, que nós vemos quem realmente está do nosso lado e quem realmente são os nossos amigos. Então, as amizades, elas são presentes que o Senhor nos dá para que essa jornada da vida se torne mais agradável, se torne menos pesada, né? Para que essas lutas, né, não sejam travadas sozinhas, mas que a gente tenha, né, além da presença do Espírito Santo com cada um de nós temos amigos fiéis que nos auxiliam, que nos ajudam, que intercedem por nós, né? E aí, toda amizade que ela traz dores, intrigas e angústias, elas não são provenientes de Deus. Então, se essa amizade ela faz mal para o teu coração, é porque ela não é um presente de Deus para a sua vida. Amizades geradas por Deus tem como marca a lealdade e a cumplicidade. Se você precisa viver gravitando em volta dos seus amigos, então eles não são enviados por Deus para te curar. Amigos genuínos nos inspiram a avançar, a prosseguir, a crescer. São pontes que Deus usa para nos conduzir ao lugar da nossa vitória. Então, a pergunta é: seus amigos, eles te conduzem para perto de Deus ou eles te aproximam do pecado? Essa resposta, ela é crucial para você saber se essa amizade é uma amizade verdadeira, se ela é uma amizade conduzida por Deus. Os nossos amigos querem o nosso bem, então não tem nada que eles vão nos orientar, né, que vai levar a gente ao fracasso, que vai levar a gente à destruição, né, que vai levar a gente a feridas. Nada vai, os nossos amigos não vão nos levar para essas situações, né? Mas se são amigos, né, realmente presentes de Deus para as nossas vidas, eles irão nos aproximar de Deus. Então entenda isso, você precisa ter amigos e principalmente você precisa ter amigos
que sejam pessoas que te levem para mais próximo de Deus, né? O que os seus amigos têm levado você? A vitórias ou a ciladas? Então, esses amigos, eles precisam levar você para o caminho de vitória, para o caminho que é o caminho que a gente sabe que a gente deve seguir, que é o caminho ali de Jesus Cristo, né? Se esses caminhos estão me levando para a prática do pecado, se esses caminhos, né, estão me levando para longe de Deus, da presença de Deus, então essa amizade, ela não é uma amizade saudável para as nossas vidas. Mas que nós possamos ter amigos, assim como a palavra diz, né? Amigos mais chegados que irmãos, né? Nas nossas vidas, para que o Senhor, né, a cada dia nos conduza para mais próximo dele. Então nós vamos ver que Ruth, ela foi essa amiga para Noemi. E aí nós vamos observar que quando elas chegam então ali naquela cidade, né, ambas foram para lá, para Belém. E aí quando elas chegaram lá, as mulheres daquela cidade começaram então a olhar para Noemi e falar: "Não é Noemi?" E o nome de Noemi significava ditosa, né? E aí, não é Noemi? Noemi vai e responde: "Não me chameis Noemi, mas chame a mim de Mara, porque com grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido." E assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Então nós vamos observar, né, que esse período era o período exatamente da festa da Páscoa. Então, Noemi, ela chega ali até Belém com o coração dela amargurado, né? E aí, quando nós passamos por momentos difíceis, por momentos de crise, às vezes nós queremos culpar a Deus por causa das coisas que estão acontecendo, né? A gente quer achar respostas. Então, por a gente querer achar respostas, né, diante daquilo que tem acontecido na nossa vida, e a gente às vezes não consegue encontrar essas respostas, às vezes nós, com o nosso coração amargurado e triste, nós acabamos, né, colocando a culpa em Deus. Só que eu quero deixar uma palavra para o teu coração nessa noite. Deus, ele continua sendo bom. Deus continua cuidando de você. Mesmo que o tempo difícil tenha chegado, assim como chegou na vida de Noemi, creia que ele está cuidando de tudo, né? Então descansa o teu coração no Senhor. Por mais amargurada que a sua alma esteja, talvez a tua alma esteja como a de Noemi. Ela havia perdido seu marido, ela havia perdido seus 2 filhos e ela estava abandonada agora na terra de Belém. Mas o mesmo Deus que nós vamos ver no prosseguimento das nossas lições, que mudou a história da vida de Noemi, ele também é poderoso para mudar a história da sua vida. Então, na próxima aula, nós vamos falar dessa virada radical que Deus faz na história de vida de Noemi. Eu tenho certeza que se você colocar o teu coração diante de Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você consegue imaginar. E ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Ele vai escrever uma nova história para você, assim como ele escreveu na vida de Noemi. Então, nós vamos terminar a nossa lição aqui. Na próxima aula, nós vamos falar sobre essa virada radical. Então, que Deus te abençoe, que você compreenda essa palavra e que o Espírito Santo continue trabalhando no teu coração, em nome de Jesus. Paizinho, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Pai, com as nossas vidas. Nós te entregamos, Senhor, a nossa vida nas tuas mãos e nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha fortalecer, Senhor, as nossas amizades, que o Senhor venha enviar, Senhor, homens e mulheres segundo o teu coração, Deus, para estar com cada um de nós nas batalhas, Senhor, que nós vamos enfrentando, Senhor, no nosso dia a dia, Pai. Deus, e
e que nós também possamos ser bálsamo, Deus, na vida dos nossos amigos, que nós possamos, Senhor, ser aquela palavra de sabedoria, Deus, na vida dos nossos amigos, e que todos os nossos amigos, Senhor, possam estar mais próximos de Ti, Senhor, por causa das nossas vidas, Pai. Nós te entregamos, Senhor, tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus, é que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe você e dê a você uma semana abençoada, em nome de Jesus.